Olá, é um prazer estar aqui, uma honra também, participando do primeiro Fórum Europeu de Saúde Preventiva e de Epigenética. Eu sou o Dr. Fernando Freitas, eu sou médico gastrocirurgião lá no início da minha jornada profissional e, olhando a doença, olhando o doente, vendo todas essas nuances que acontecem com as pessoas e buscando a verdadeira raiz do problema, hoje em dia eu me considero um médico sistêmico. E diante dos 14 direitos dos doentes, que eu acho muito interessante, tem um direito que é sobre informação. E eu vou colocar aqui uma informação que para mim é fundamental, que é a informação sobre o poder de cura que o próprio doente pode ter sobre ele mesmo. Nessa minha jornada profissional, eu sempre busquei qual é a verdadeira ou quais são as verdadeiras raízes do problema. E o que eu fiz? Eu fui lá para o mundo da história, ver o quê? Hipócrates, o pai da medicina. E Hipócrates dava um conceito muito interessante sobre doença, sobre o médico e sobre tratamento, que infelizmente não foi bem isso que eu aprendi na faculdade. Mas Hipócrates, que foi quem criou a medicina, tirou do templo e trouxe para criar a medicina, ele falava assim: o doente adoece quando ele não segue o caminho da natureza. Tanto é que ele tem um princípio que ele chama assim, vis medicatrix naturae, que o caminho do tratamento é a natureza. Então, a hora que o ser humano desvia do natural, da natureza, ele adoece. E tem mais. Ele falava algo importantíssimo que era assim: o importante não é olhar para a doença, e sim para o doente, o ser humano. E a doença é uma mensagem. E ele tinha um princípio, que ele falava de princípio da alternância somática, que dizia assim: se o médico tirar a doença do doente e ele precisar da doença, ele vai criar outra. Porque a doença é uma mensagem de que tem alguma coisa que não está bem. Que não está bem o quê? Está fora da natureza. E quer ver outro conhecimento importante de Hipócrates? A função do médico é ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro do doente. E aí precisa descobrir o que foi que aconteceu, que esse poder de cura natural está bloqueado. Bom, diante dessa dinâmica, o que eu estou querendo mostrar aqui? O que é saúde, o que é doença e o que é cura? Se o poder de cura está dentro do doente, o que será que os doentes podem fazer para eles também acionarem esse grande poder que eles carregam e que no fundo está inconsciente ou está dormindo? O que foi que aconteceu? E aí vem Avicena, que é lá do ano 1000, e ele é considerado o pai da medicina moderna. É um árabe pegando o foco aqui, principalmente Hipócrates e também Galeno. E aí ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: a imaginação é metade da doença. A tranquilidade é metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Se você analisar essa frase, o que está acontecendo? Você vê a característica do ser humano em relação à doença. Muito do doente, como ele lida com a doença. E como é importante esse mundo interno desse doente ser mais saudável ou saber lidar melhor com a doença para que tenha um poder de cura. E aí eu coloquei aqui Grodek. Grodek é o pai da psicossomática moderna. Ele é contemporâneo de Freud, então ele faleceu em 1934 e ele desenvolveu a psicossomática, que é o quê? O mundo emocional influenciando na evolução da doença. Não só na evolução, como também no aparecimento e na cura. E sabe o que o Grodek colocou aqui, que ele descobriu? Que por trás de toda somatização, doença física, tem um conflito emocional infantil não resolvido. O conflito emocional. De novo, estamos falando do quê? Do doente. E aí, dando sequência a isso, algo que eu estudei muito e vi. A doença tem fases, tem 3 fases importantes. Quando nós falamos aqui de profilaxia, de prevenção, isso aqui é fundamental, porque a doença tem 3 fases. A fase energética, a funcional e orgânica. Se for possível trabalhar nesta fase energética, nós podemos evitar esse problema até chegar na fase orgânica. Infelizmente, na medicina ocidental, nós somos treinados a fazer diagnóstico aqui, na fase orgânica. Mas aqui, que é a fase energética? Por exemplo, a distribuição sanguínea. Se for em excesso ou em falta para alguma estrutura do corpo, hipo, vai levar ao quê? Problemas funcionais do órgão. E se esses problemas funcionais
aparecerem e ficarem cada vez mais evidentes e mais fortes, aí gera uma doença orgânica, que pode ser aguda, pode ser crônica e pode chegar até a morte. Não seria melhor investir para descobrir aqui? Na medicina oriental, ela é focada em preservar a saúde. E aí eles trabalham muito nessa área aqui, para que o indivíduo não chegue até aqui. Imagina o custo econômico, a qualidade de vida que seria muito melhor em relação a esse tipo de trabalho do que trabalhar aqui na fase final do processo. E aí outra dinâmica interessante que eu observei em doença, existe a doença individual daquele ser humano, daquele corpo, só que também tem áreas sistêmicas. Por isso que eu falo que eu sou um médico sistêmico, que eu comecei a investigar e ver como o sistema como origem das doenças. Mas podemos ver as dimensões da doença no indivíduo, na família dele, porque dependendo da dinâmica familiar que ele tem, vai promover algo para ficar mais saudável, mais doentio, na comunidade, no país e na humanidade. Como estamos vendo hoje com a Covid-19, pegando a humanidade inteirinha. E o que acontece? São sistemas. E nesses sistemas, quando nós observamos o funcionamento dos sistemas, nós podemos ver se os sistemas estão em ordem ou desordem. Quando os sistemas estão em ordem, o que acontece? Caminho para a saúde. Quando os sistemas estão em desordem, o que vai acontecer? Dinâmica doentia. E dando continuidade, falando das causas, eu estava falando de sistemas. Quando você pega uma doença, aí vem assim, quais são as causas que levam o indivíduo a adoecer? Porque se eu souber as causas, eu tenho como trabalhar nessas causas para melhorar a doença. E aí podemos ver nas causas o quê? Causas físicas, mentais, emocionais e causas sistêmicas, que eu estava falando até agora há pouco. Que a gente pode ver aonde? No ambiente, nós podemos ver nos relacionamentos. E aquilo que eu falei antes, as funções estão em ordem. O que é função em ordem? Por exemplo, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, marido é marido, esposa é esposa e assim por diante. Quando as funções estão em ordem, as relações são mais saudáveis. E as dinâmicas dentro do sistema é como se fosse um campo, que esse campo vai favorecer, crescer um jardim maravilhoso ou, de repente, um matagal enorme. O que será que acontece nesse campo que favorece a saúde ou a doença? Colocando tudo, as funções em ordem, em síntese. E aí, quando vemos traumas infantis, o que acontece quando tem traumas infantis? É porque tem alguma dinâmica familiar que levou a essa dinâmica traumática e os adultos desse sistema provavelmente não têm noção do tipo de trauma que está acontecendo e se não tem identificação do trauma, também não tem o quê? Nem prevenção e nem solução. E aí, focando na epigenética, que é um outro tópico que eu quero colocar aqui. Eu coloco a epigenética em 4 níveis. Esses 4 níveis de atuação da epigenética também falam do quê? Se eu conhecer como funcionam esses níveis da epigenética, eu também posso ter onde atuar para prevenir e solucionar. Então, vamos lá, os 4 níveis que eu coloco aqui. Herança epigenética, aquilo que vem nos gametas, né, espermatozoide e óvulo. Isso é o que eu recebo dos meus pais. No mundo intrauterino, a epigenética já comprovou a importância do que ocorre dentro do mundo intrauterino para que os mecanismos epigenéticos sejam mais saudáveis ou doentios. E aí vem o mundo da infância. Por quê? Essa criança, assim que nasce do útero, ela entra num outro sistema. E dependendo do acolhimento, da relação que ela tem com essa família, da família com ela, os referenciais que ela carrega, a nutrição, os cuidados e assim por diante, você também sabe que tem vários experimentos clássicos mostrando que esse cuidado na infância também altera os mecanismos epigenéticos. E aí eu coloco uma 4ª fase que para mim é fundamental, que é a relação do adulto com a criança. Que adulto e criança? Eu adulto com a minha criança. A hora que eu consigo olhar para a minha criança e dar uma infância mais feliz, eu me engravidar de mim mesmo, eu cuidar de mim, eu me tornar meu pai e minha mãe, eu consigo administrar a relação que eu tenho comigo mesmo e a relação que eu tenho com o mundo. E isso também vai afetar os mecanismos epigenéticos. E isso eu posso fazer
como adulto, administrando as histórias da minha vida, solucionando os traumas, identificando e solucionando os traumas e dando um rumo melhor para a minha vida. E a hora que eu faço isso, eu passo para os meus descendentes uma herança epigenética mais saudável. Diante de tudo isso, o que eu quero mostrar é que, se nós olharmos para a natureza, se nós tivermos uma postura de vida mais saudável, respeito e humildade a como a natureza funciona, não querer dominar a natureza, e sim eu faço parte dessa natureza, a hora que eu estou aqui, lembra de Hipócrates, a hora que eu sigo para a natureza, eu tenho um caminho mais saudável. E aí eu ganho dignidade e poder. Que poder? O poder de me curar. O poder que todo doente tem e frequentemente está bloqueado. E por que ele está bloqueado? Porque tem uma série de problemas, principalmente emocionais, que impedem esse indivíduo de se curar. Bom, quero terminar com uma frase do Confúcio que ele falava assim: nós não podemos controlar os ventos, mas nós podemos mexer nas velas do barco para levar esse barco para onde nós quisermos. Se nós pudermos fazer isso, aceitar a natureza como ela é e integrar a natureza, poderemos chegar num objetivo melhor. E eu espero que com tudo isso aqui, dê para ter várias noções dos mecanismos preventivos que nós podemos ter na nossa vida. Não só preventivo, mas também na solução. Muito obrigado.